Boa noite a todos. E que o ano de 2020 seja um ano mais tranquilo, um ano de paz para todos nós, né? Para toda a humanidade. Quando eu digo todos nós, para toda a humanidade. Que seja um ano bem mais tranquilo do que foi o ano de 2019. E com certeza, se nós dermos uma mãozinha, será, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e o Evangelho. Eu pensei assim, início de ano, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre algumas máximas de Jesus e que serve de base para todos nós, né? Porque Jesus, nos 3 anos que ele pregou, ele deixou muitos ensinamentos, deixou muitas máximas, deixou parábolas. Máximas são frases que têm um conteúdo, né? E deixou muitas parábolas. Ele ensinava na época, todo ensinamento que ele queria passar, ele passava através de parábolas, através dessas frases, da maneira que aquele povo, na época, tinha condições de compreender, porque era um povo ainda muito rude, e ele não pôde falar tudo que ele precisava falar. Ele teve que, e ficou para depois, mais tarde, com a chegada da doutrina dos Espíritos, o que o povo, em 1857, já tivesse condições de aprender. Então Jesus passou para nós, porque naquela época nós estávamos lá, né? Nós vivemos naquela época. Então ele passou para nós o que nós tínhamos condições de compreender, devido à rudeza de entendimento, à falta de conhecimentos que o povo daquela época, nós que estávamos lá naquela época, tínhamos. Então, a primeira frase de Jesus, né, que é muito usada: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus disse essa frase? Por que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? O caminho é todo o legado que ele deixou para nós, todos os ensinamentos que ele passou nos 3 anos que ele ficou pregando, né? Então eu sou o caminho. E como que Jesus mostrou nos seus ensinamentos este caminho? Com amor. Porque tudo que ele ensinou para nós naquela época, ele ensinou amorosamente, carinhosamente. As leis deixaram de ser aquelas leis punitivas, como eram na época de Moisés, e passaram a ser leis amorosas. Então, todo o ensinamento que Jesus passou para nós é o caminho que ele te coloca nessa frase. É o caminho a ser seguido. Se nós quisermos ter uma norma de vida, é só nós seguirmos o Evangelho de Jesus. Seguindo o Evangelho de Jesus, nós estaremos sempre no caminho certo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tudo isso com muito amor. O amor é o caminho. Todos os ensinamentos que ele passou para nós foi passado com muito amor. Então nós vamos ver algumas máximas de Jesus e estudar, falar um pouquinho sobre elas. Soberanas leis. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Porque na época de Moisés, Deus deu para Moisés os 10 mandamentos.
que esses 10 mandamentos, eles são usados no mundo todo, né? E toda a humanidade conhece os 10 mandamentos. Mas Moisés teve que conduzir um grupo de pessoas muito arraigadas a coisas negativas. E Moisés teve que criar as leis disciplinares para que aquele povo fosse conduzido à terra prometida da melhor forma possível, sem haver muitas tragédias. Então, além das leis naturais, que são as leis de Deus, os 10 mandamentos, Moisés criou as leis disciplinares para que aquele povo tivesse regras a serem seguidas, porque senão ia virar uma bagunça. Aí Jesus chegou, né? Ele não veio destruir as leis de Moisés, nem as leis dos 10 mandamentos, que não seria mesmo, e nem as leis disciplinares. Mas ele ia fazê-la ser cumprida de uma forma diferente. Daí, por isso ele disse: não penseis que eu tenha vindo destruir as leis e os profetas. Ele veio para fazê-las serem cumpridas com o amor, através do amor. Na época de Moisés, a mulher adúltera, ela era apedrejada. Na época de Jesus, levaram até Jesus uma mulher adúltera e queriam, a multidão que seguia Jesus queria apedrejá-la. Jesus, muito inteligentemente, falou para a multidão: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Ele veio destruir a lei de Moisés? Não. Ele veio fazê-la ser cumprida de uma forma diferente. Ninguém que estava querendo apedrejá-la, apedrejou. Foram saindo, começando pelos mais velhos, foram se afastando todos. Aí Jesus perguntou para ela: mulher, cadê as pessoas que iriam te apedrejar? Tinham ido embora. E ele disse: vá e não peques mais. Então, é um exemplo, né, que Jesus veio para fazer com que as leis fossem cumpridas, não para que as leis fossem destruídas. Então, chegou Jesus pregando. Começaram aquele zuzuzum, aquele disse-me-disse, aquela curiosidade sobre aquele homem que estava pregando, aquele homem que estava realizando muitas curas, os chamados milagres. Só que os milagres não eram milagres, porque Jesus é um espírito com uma energia muito superior, já era espírito puro, muito antes de reencarnar, veio reencarnar por amor, para ensinar aquele povo a maneira mais correta de viver, porque o povo era muito atrasado. Então, Jesus veio para fazer com que a lei, as leis de Moisés fossem cumpridas de uma maneira mais branda, de uma maneira mais tranquila, não para destruir a lei. O reino. Em várias passagens do Evangelho, Jesus fala sobre o reino. O meu reino não é deste mundo. O que será que ele quis dizer? Quando ele falou isso em inúmeras passagens do Evangelho, ele diz: o meu reino não é deste mundo. O reino de meu Pai não é este. O que será que ele quis dizer? O que será que ele estava querendo passar para aquele povo? Ele estava querendo passar
com essa frase, falar sobre a vida futura. O meu reino não é deste mundo, porque aquele mundo é um mundo de expiação, porque se nós estamos no planeta Terra, é porque nós precisamos passar por todas as dificuldades que nós passamos. Cada um de um jeito, de uma maneira. Mas nós precisamos passar por determinadas dificuldades. Nós estamos aqui, aprendemos lá no mundo espiritual e viemos aqui para o planeta Terra para treinar, para estudar, porque o planeta Terra é uma escola. Nós precisamos passar de ano para mudarmos o planeta. É também uma prisão, porque nós estamos presos. Muitas vezes precisamos reencarnar por obrigação, não por escolha, mas por necessidade. E é um hospital, onde nós somos atendidos, nós somos cuidados, nós somos amparados. Então, quando Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, é porque nós estamos aqui nesse mundo físico de passagem. O nosso verdadeiro mundo é um mundo espiritual. Nós ficamos uma temporada encarnados, aí vivemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 anos, né? Aí desencarnamos, voltamos para o nosso mundo espiritual, que é um mundo, o nosso mundo de origem. A nossa origem, como espíritos que somos, é no mundo espiritual. Estamos aqui de passagem. Então Jesus, já naquela época, estava falando sobre a vida futura. Realiza. Quando Jesus foi preso, estava sendo julgado, Pilatos perguntou a ele, sois reis? Aí ele responde, tu dizes, sou rei, não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Jesus não se considerava rei, né? O povo é que começou a aclamá-lo de rei. E Pilatos perguntou a ele, sois reis? Aí ele responde, que tu dizes, quer dizer, Pilatos que dizia, sou rei, não nasci, não vi este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Ele veio para ensinar o povo. Ele veio para que aquele povo tivesse um adiantamento moral. O objetivo de Jesus era esse. Ele veio para que o povo tivesse um adiantamento moral. Tem é tudo tirado do Evangelho, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou falar mais um pouquinho. Eu pensei que tivesse alguma coisa. Senão para dar testemunho da verdade. Mas qual era a verdade que Jesus queria dar testemunho? Ele queria dar o testemunho, passar para nós que Deus é o nosso Pai, amoroso, misericordioso, justo. Que nós fazemos parte do mundo espiritual. O nosso mundo de origem é um mundo espiritual. Estamos aqui encarnados de passagem. Ensinar ao povo da época o respeito, o amor ao próximo, o respeito às diferenças, coisas que até hoje nós ainda estamos lutando. Já se passaram tantos anos, 2000 anos, e ainda estamos lutando pelas diferenças. As diferenças ainda não são aceitas da maneira que deveria ser aceita. Se não aceita,
respeitada. Nós não precisamos aceitar, mas nós precisamos respeitar. Quando Jesus aqui esteve, ele falou da diversidade das moradas. Porque nós achamos, nós somos os únicos no mundo, né? Nós somos os únicos. Existe só o planeta Terra habitado. Será que é só o planeta Terra que é habitado? Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que Jesus quis dizer com isso? Hoje é a casa do Pai, é o universo. O universo é a casa do Pai. E as moradas são os diversos mundos. E a Terra é um desses mundos. A Terra não é o único mundo habitado. É um dos mundos habitados. E um dos mundos ainda mais atrasados. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Estamos passando por dificuldades, né? Passando por cada um ao seu modo, passa por determinadas situações, determinadas experiências, para que nós aprendamos. Lá atrás, quando Jesus esteve aqui, Ele nos ensinou e nós não aprendemos. Nós estamos aqui hoje e ainda não sabemos, não compreendemos. Estamos começando a levantar um pouquinho a ponta do véu. Por quê? Porque nós ficamos presos aos nossos erros. A gente não aceita a mudança. Muitas vezes nós não aceitamos a mudança. A mudança está na nossa frente, na nossa cara, e nós não aceitamos a mudança. Por quê? Porque ainda estamos muito presos. Estamos ainda muito presos ao passado. Olha que Jesus já esteve aqui, já se passaram 2000 anos. E nós ainda estamos lutando por muitas coisas que ele já lutava na época. Ele se esforçava para ensinar, para passar, para que a gente pudesse se modificar. Nesse quesito aí, a gente já olhou um pouquinho, porque antes a gente pensava que o universo todo girava em volta da Terra, que a Terra era o centro do universo, né? E que o universo todo girava em volta da Terra, né? Então nós já evoluímos um pouquinho, a gente sabe que a Terra é em torno do Sol, né? Que é a alta galáxia, evoluímos um patamar. Pois é, né? Então, aí a gente pensa, mas será que existem outros mundos habitados? Não, nós somos os únicos, a Terra é o único mundo habitado, porque nós não, nosso entendimento ainda não consegue compreender isso. Renascimentos. Jesus falou também sobre a reencarnação. Quando ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Era uma forma indireta de falar sobre a reencarnação, que hoje nós falamos com clareza, com franqueza, sobre a reencarnação. Né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos aqui encarnados, vamos desencarnar, vamos para o mundo espiritual, ficamos um tempo lá, o tempo que for necessário, nos preparando para a nova reencarnação, aí reencarnamos de novo, né? E vamos ficar assim, até que nós nos tornemos espíritos puros. Jesus se tornou espírito puro muito rapidamente não, né? Se a gente for comparar o tempo,
né? E ele já se tornou estrutura há muito tempo atrás. E nós ainda estamos em planeta de provas e expiações. Por quê? Nós estamos repetindo o ano, estamos em expiação, estamos doentes, enfermos da alma e do corpo, porque a enfermidade da alma gera enfermidade no corpo físico. Aí por isso que a gente sente uma dor aqui, outra dor ali, né? Então, por quê? As enfermidades da alma constroem as enfermidades do corpo físico. Ali, quando Jesus conversa com Nicodemos sobre nascer de novo, a desgraça real. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Mas nós choramos tanto, passamos por tantas dificuldades, cada pessoa de um modo diferente. Mas por quê? Por que nós choramos tanto? Será que Deus, nosso Pai, Ele deseja que os filhos sofram, passem por aflições, passem por tormentos, por dificuldades, das mais simples às mais atrozes? Por que uns sofrem mais do que os outros? São perguntas que a gente tem para reflexão. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns choram mais do que os outros? Por que uns vivem na miséria e outros vivem na riqueza? Porque uns, para algumas pessoas, tudo é muito fácil e para outras, tudo é tão difícil. Aí Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Mas eu quero ser consolada agora, né? Nós queremos ser consolados na nossa cabeça, na nossa mente. Nós queremos ser consolados agora, no presente. Por que eu vou esperar morrer, desencarnar, para eu ser consolado? Não é? Aí a gente não compreende muito bem isso. A gente bate na nossa cabeça, quando a gente está diante de um problema, de uma dificuldade, essas perguntas. Não é? Por que o fulano eu tenho um filho só, perco meu filho num acidente? A outra família que tem vários filhos, não acontece nada. Então, essas perguntas nós fazemos o tempo todo. Estamos começando a aprender, a compreender que não é dessa forma, que cada um tem na reencarnação a dificuldade que precisa vivenciar. Vai vivenciar as experiências necessárias para o aprendizado, para o desenvolvimento, para a melhoria, nossa melhoria como espíritos que nós somos. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. A justiça, que todos nós queremos justiça. Se morre uma pessoa de bem, acontece um assalto, morre uma pessoa de bem, o assaltante não. Aí o que a gente pensa? Que no lugar daquela pessoa de bem, poderia ser o assaltante, que poderia ter morrido, né? Então nós temos esses questionamentos ainda. Só que nós ainda não compreendemos que toda a experiência que nós vivenciamos aqui na Terra é para nos fazer crescer, é para nos fazer evoluir,
é para nos fazer chegar mais rápido ao estado de pureza, como Jesus chegou há muito tempo atrás. Tem um porquê também, tio. Todas as coisas têm um porquê também. Todas as coisas têm um porquê. Mas a gente não quer São saber. obra do acaso, né? A gente acha que muitas coisas são obra do acaso, né? É. Mas não, tudo, a nossa encarnação ela tem uma certa programação, né? É. Lógico, nós podemos mudar, mas tem acontecimentos que são programados, né? É. E a gente hoje não sabe por quê, mas se a gente conhecer a nossa história toda, a gente vai saber. Pois é. Aí quando a gente desencarnar, aí vai passar um filme da nossa vida, da nossa história, aí nós vamos compreender por que que nós passamos por esta ou pela outra dificuldade. Aí nós vamos compreender. Enquanto nós estamos encarnados, nós não compreendemos. Porque nós queremos ser felizes, estar felizes, né? Aqui, agora. Mas podemos ser felizes. Podemos, na medida do possível, nós podemos ser felizes. Há fome de amor e de compreensão, mais talvez do que de pão e de justiça. A humanidade, que a gente está se referindo à humanidade, precisa de amor, precisa de compreensão. Não que o pão não seja importante, o alimento não seja importante, não que a justiça não seja fundamental, mas precisamos de amor, de compreensão, de pão, de justiça. Nós precisamos nos alimentar para que o nosso corpo fique sadio. E precisamos alimentar também a nossa alma com os nossos bons pensamentos, com os nossos bons sentimentos, com a nossa vontade de aprender, com a nossa vontade de descobrir coisas novas, que depois a gente descobre que não são novas. Nós achávamos que eram coisas novas. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que que Jesus quer dizer com essa máxima? Que Ele vai estar sempre de braços abertos para nos ajudar. Esteve naquela época aqui, fisicamente, e está espiritualmente entre nós, disposto a nos ajudar. Basta a gente querer, basta a gente pedir, basta a gente orar e pedir que o auxílio venha. Muitas vezes não vem da maneira que nós esperamos que venha, mas vem da maneira que nós precisamos, né? Se eu estou doente, estou com problema de saúde grave, eu vou ao médico, estou fazendo tratamento, peço a Deus, peço a Jesus a cura, mas nem sempre a cura vem. Só vai se curar o que tiver que ser curado. Aí a gente fica, poxa, eu orei tanto tempo, pedi tanto a Deus, pedi tanto a Jesus, que me desse a bênção da cura. E não tem, no meu caso não tem mais jeito. Ou de algum familiar meu não tem mais jeito. Por quê? Porque nós precisamos passar por determinadas experiências. Precisamos vivenciar muitas situações. Nós pedimos e tem a cura, mas muitas não têm. Nós precisamos passar por essa experiência. E muitas vezes nós ficamos revoltados, né? Que de tanto
implorei tanto, ajoelhei, rezei, e nada. A cura do meu filho, da minha filha, da minha mãe, mas porque todos nós precisamos fazemos um planejamento reencarnatório antes de reencarnar. Então, nós temos ali os tópicos básicos do que nós vamos passar. E não dá para fugir. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, com Jesus, nós temos tudo. Mas nós queríamos que Jesus fosse, a gente visse Jesus, que fosse palpável, que estivesse entre nós fisicamente, né? Mas não é assim. Ele está entre nós espiritualmente. E todas as vezes que diante de uma dificuldade nós pararmos, fizermos uma oração, pedirmos a Jesus para nos ajudar, nós seremos ajudados. O auxílio vem. Pode ser que não da forma que nós estejamos esperando, mas o auxílio sempre vem. A mulher hemorrágica, só de tocar na veste de Jesus, ela foi curada. Foi chamado milagre. Mas por quê? A energia de Jesus é uma energia tão especial que ele curava com a maior facilidade. Não existe nada sobrenatural nas curas que Jesus fez. Um dia nós seremos como Jesus, estaremos, né, como Jesus. O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esse recurso que pode realizar ou libertar. Nós temos muitas qualidades, temos também muitos defeitos. Depende do que nós vamos cultivar. Vamos cultivar as nossas qualidades para que elas se multipliquem? Ou vamos ficar presos a esses chamados defeitos, né, entre aspas? Vamos ficar presos a esses defeitos. Eu não mudo porque eu aprendi assim, sempre ouvi assim, então não vou mudar. A gente fica preso a ensinamentos antigos. Então, por que não mudar se pode dar certo? Se eu posso começar a ter um pouco de paciência, por que não começar agora a trabalhar esse meu lado que é impaciente, a trabalhar no meu lado de tolerância, porque todos nós temos as nossas qualidades e as não qualidades. E muitas vezes nós alimentamos mais os nossos vícios, os nossos defeitos, do que as nossas qualidades. Quando a gente diz assim, fulano morreu, levou um tiro, mas também estava envolvido em coisas que não deve. Então nós estamos deixando fluir de nós um pensamento negativo, um pensamento ruim. Então nós podemos aplicar todos os recursos que estão à nossa disposição para que nós nos libertemos ou nos escravizemos nos nossos erros, nos nossos pensamentos negativos, nos nossos sentimentos incoerentes.
desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir das ideias de beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras, permanecendo-se verdadeiro, luminoso, de consciência reta, decidido, eis a sua proposta, conforme ele próprio viveu, sendo caminho único, aliás, para chegar-se a Deus. Nós não vimos lá no começo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E que esse caminho são os seus ensinamentos que deve ser o nosso roteiro de vida? E que esse caminho, ele deve ser feito com amor. Nós vimos nas duas primeiras telas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho é o amor. Essa é a proposta que Jesus deixou para nós há 2000 anos. Ele deixou muitas outras máximas, muitos outros ensinamentos. Aqui nós estamos pegando um pedacinho apenas. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu. O que será que Jesus respondeu? Quando os discípulos perguntam: quem é o maior no reino dos céus? O que será que Jesus responde? Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Então, ele pegou o menino e, para dar como exemplo, que nós devemos ser como uma criança, que não tem certas maldades, que está em aprendizado e que compete a nós ensiná-los, corrigi-los. Então Jesus responde: o maior, né, é aquele que se humilha e que se torna pequeno, é aquele que não quer ser o grande, não quer ser o poderoso, tem o poder nas mãos, mas não se sente o poderoso. Ele se sente como uma criança. Aturdidos, ouviram e faz a Jesus tomar de uma criança e transformá-la em modelo. Para ser o maior no seu conceito, era necessário fazer-se o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando seu irmão no lugar onde desejasse estar. Então, para ser o maior, nós precisamos ser o menor. Nós não precisamos querer demonstrar coisas. Nós não precisamos querer provar quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós não precisamos disso. Desde que as pessoas vejam as nossas qualidades e que vejam também os nossos defeitos, mas que nós não nos mostremos, não nos queremos aparentar algo que nós não somos, ou até que nós somos, mas nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes. Para ser o maior no conceito de Jesus, era necessário fazer-se o menor. Nós estamos aqui para quê? Para servir. Para servir uns aos outros, não para sermos servidos. Claro que quando nós também podemos ser servidos, mas o que Jesus quis passar para nós é que nós precisamos servir. A troca entre todos nós, entre toda a humanidade.
Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. O que são os escândalos? Né? Na nossa concepção, escândalo é tudo aquilo que chama atenção, né? Tem uma briga, está tendo uma confusão ali. Então, escândalo é tudo que gera um tumulto, que gera uma confusão, não é? Mas os maiores escândalos nós fazemos, no sentido que Jesus quis colocar, contra nós mesmos, que são com os nossos vícios, que nós prejudicamos a nossa saúde física, mental, emocional. Então, o escândalo, que ele quer dizer, não é só aquela briga, aquela confusão, aquela guerra, aquela discussão. Não é só isso. É tudo que nos faz mal. Tudo que nós fazemos e que nos faz mal é considerado um escândalo. Se eu sou diabética, sei que não posso comer açúcar, porque senão o meu açúcar vai descontrolar e não vai ter remédio que vai controlar. Mas eu cismo de comer açúcar. Eu estou destruindo a minha saúde. Isso é uma forma de escândalo também. Não no sentido pejorativo, do sentido que tem nos dicionários. Pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem os escândalos vêm. Muitas vezes há necessidade de acontecer certas coisas na nossa vida. Por quê? Porque não vai ser um aprendizado. Nós vamos aprender com aquela situação. E vamos tirar daquela situação algum proveito. Toda situação, por mais difícil que ela seja, nós sempre vamos retirar algum aprendizado, algum aproveitamento. Nós vamos retirar. Agora, eu só não posso insistir no erro. Se eu sei que eu não devo agir assim, dessa forma, que é uma forma equivocada, mas se eu continuo agindo, eu não me esforço para me melhorar, para conseguir me libertar, aí eu sou responsável. Eu sou responsável. E vou atrair para mim mais dificuldades ainda. Quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. Eu estou numa briga, mato alguém, eu posso me arrepender de ter cometido aquele crime, mas eu vou ter uma responsabilidade muito grande de reparar o erro. E nós podemos, dessa forma, conquistar inimigos, que vão, inimigos encarnados e inimigos desencarnados, que vão causar um processo obsessivo. Né? Então, todas as nossas atitudes, tudo, ela pode causar, sofrer consequências lamentáveis.
né? O casal se separa, tem filhos. Aí eles ficam naquela guerra sobre quem vai ficar com os filhos. Aí fica naquela luta, naquela guerra. Vai ter consequências drásticas para aquela criança. Um exemplo mais simples, né? Então, aquela criança ela vai sofrer consequências por causa da briga dos pais, do desacerto, do desacordo que há entre os pais. Não é arrancar o olho que escandaliza, e sim corrigir a ótica emocional. Porque lá atrás, na época de Moisés, né, tinha a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio pregar que não é assim. Que não é assim. Então, não é arrancar o olho que escandaliza, e sim corrigir a ótica emocional. Eu vou agir de maneira diferente. Eu vou agir de maneira mais saudável. Como já estamos no finalzinho, já são quase 9 horas, eu pulei a paciência e a reconciliação. E pulamos para o amor, né? O amor, resumimos no amor as leis e os profetas, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o amor, o caminho é o amor. Vivamos um dia de cada vez. E temos ali vamos encerrar com uma máxima. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus. Então, gente, o amor é a fonte inesgotável de Jesus. Se a gente fosse dar um sinônimo para Jesus, seria amor. Porque ele veio, pregou o amor em todo o tempo. O amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor respeitoso, o amor compassivo, o amor generoso, o amor bondoso, porque nós estamos aprendendo ainda a amar. Nós não amamos no sentido da palavra amor verdadeiro. Nós estamos aprendendo a amar. Um dia a gente ama de forma generosa, outro dia a gente ama de forma grata. Um dia a gente ama com um coração repleto de esperança. Outro dia a gente ama de forma bondosa. Mas a caridade é um amor em movimento. Nós podemos amar. O amor, falamos que amamos. Amamos a nossa família, amamos os nossos amigos, né? Então nós amamos. Mas o amor sem movimento, o amor estático, ele não leva a nada. E nós precisamos ser caridosos. A caridade é o amor em movimento. Por isso que nós possamos levar dessa noite de hoje esses ensinamentos de Jesus e que o amor de Jesus possa nos envolver a todos, possa nos levar a refletir o que nós estamos fazendo na nossa existência, dessa vida, desse período que nós estamos vivendo aqui hoje. Será
que nós estamos nos amando? Será que nós estamos sendo caridosos para conosco? Será que nós estamos amando o outro? Estamos sendo caridosos com o outro? Será que estamos procurando corrigir os nossos erros? Será que nós estamos procurando modificar as nossas atitudes para melhor? Corrigir os equívocos que ainda fazem parte da nossa vida? Tá? Obrigada a todos pela atenção, pelo carinho. Até a próxima.